Amém. Graça e paz, abençoados, graça e paz, graça e paz. Jonas Barros, do canal Ministério Caminhos da Graça, com você, para você e para todos aqueles que vivem a paz, vivem a graça, vivem a bênção de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Abençoados, eu relutei para não gravar esta mensagem, eu relutei, eu remoí a minha cabeça, meus pensamentos. Eu confesso para vocês que é com pesar, é com tristeza no meu coração, certo? Que, claro, por amor e com amor, é que eu gravo esta mensagem de hoje e quero relatar para vocês vários fatos, várias memórias minhas no meu trabalho. Quero que você fique comigo neste vídeo, quero que você fique comigo nesta mensagem e você acompanhe e tire tuas conclusões, tire as tuas dúvidas, tire aquilo que está te atrapalhando, tire, se livre, se limpe daquilo que está te perturbando, está tirando a tua paz, está tirando a tua alegria, está tirando a tua felicidade, está tirando o teu sono gostoso, aquele sono reparador, aquele sono realmente que você entra realmente no descanso, aquele sono que o salmista falou, né? Aquele sono que Davi, que o salmista falou, né? Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou, né? Outra passagem bíblica também que eu me lembro, para que nós se alegre, para que nós lembramos disso para se alegrar, gente. É aquele versículo que diz, né? Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria vem para aqueles que confiam, para aqueles que creem, para aqueles que esperam no Senhor Jesus Cristo, para aqueles que têm aquela fé viva, a fé eficaz, a fé verdadeira, a fé que não vem por barganhas, por trocas, por pagamentos, por obras da lei, por obras da carne, por obras, por obrigações, por sacrifícios, por cerimônias, mas pelas obras, sim, do amor, da caridade, da compaixão, da piedade. Obras, eu estou falando daquelas obras que Jesus disse, né? A obra perfeita de Deus, a obra perfeita de Deus, e a única obra que Deus espera, que Deus quer, que Deus se alegra, que Deus fica feliz, fica contente que os seus filhos façam, que os seus filhos venham cumprir e fazer com amor, com carinho essas obras. É o que, gente? É visitar as viúvas, é sustentar e ajudar os pobres, é estender as mãos aos necessitados, né? É visitar o órfão, a viúva, o necessitado, o doente, e dar-lhes um refrigério, uma palavra boa, levar um alimento, levar uma oferta, levar uma cesta básica, levar, enfim, alguma ajuda a essas pessoas que nós vemos, nós sabemos que estão necessitados, que estão precisando. Então essa é a obra de Deus, gente. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas. Acima de tudo, ame a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então esta é a obra perfeita de Deus, gente. É a obra do amor, da caridade. E com isto eu quero revelar para vocês o seguinte, gente. Eu ali no meu trabalho, todos os dias, é claro, eu trabalho até as 2 da tarde, mas eu trabalhei anos eu trabalhei
trabalhando sábado até as 8 da noite, trabalhando domingo até as 8 da noite. Nós fechávamos o posto 8 horas da noite no sábado e fechávamos o posto, o meu trabalho, às 8 horas da noite, ou seja, às 20 horas, né? Do sábado e do domingo. Então, eu trabalhei anos neste horário, gente. Um final de semana sim e um não. Um final de semana sim e um não. E quantos anos eu trabalhando e vendo crentes e mais crentes, filhinhos e mais filhinhos de papai amado, indo para a igreja, gente. Quantas vezes eu vi eles saindo da igreja, porque precisou sair mais cedo. E quantas vezes eu vi, e ainda vejo, como ontem, né? Ou seja, eu estou gravando agora à noite, agora é domingo, né? Hoje é domingo, né? Dia 31 de outubro, né? 31 de outubro eu tô gravando esse vídeo. Então vamos dizer assim, né? Então eu vi hoje, domingo, 31, né? 31 de outubro, eu vi hoje quantos passarem com seus carros, com a sua família, quantos que eu vi passar de a pé, indo para a igreja e voltando da igreja. E quantos que eu contemplo, quantos que eu contemplei, que eu vi, gente, que eu abasteci o carro deles, eles indo para a igreja, estressados, nervosos. Por quê? Porque são obrigados a ir para uma igreja, porque tem compromisso de ir para uma igreja. Uma mãe indo para a igreja hoje, estressada, nervosa. Por quê? Porque precisa, porque tem que levar os seus filhos para a igreja. O medo dela é que eles se percam. O medo dela é que eles se contaminem com as drogas do mundo, com as coisas do mundo, né? Claro, eu entendo esta mãe, claro que eu compreendo esta mãe, claro que eu entendo esta mãe, né? E eu já notei que todo domingo é ela que pega o carro e põe os filhos no carro para ir para a igreja. E ela sempre diz para mim, abastecer para ir para a igreja, né, irmão? Então ela dá aquele sorriso falso, gente. Ela dá aquele sorriso falso. Eu sei que é falso, porque você vê que a pessoa não está contente, a pessoa não está feliz, a pessoa não está indo com alegria para a igreja. Não está indo. Está indo porque tem um compromisso. Outra coisa que eu sempre falo, estão indo para a igreja, estão levando os filhos para a igreja, sempre ela está levando os filhos para a igreja, como domingo, como hoje, dia 31, né? Com aquela obrigação de medo do inferno, medo da condenação, medo do diabo, medo do lago de fogo, medo de que Jesus volte buscar a igreja, buscar eles, e eles não estejam preparados, gente. E daí fica pagando tribulação, fica, e vai ser lançado no inferno, no lago de fogo, com o diabo e seus anjos, aquela história toda. Então esta é a verdade, gente. Esta é a verdade. E quantos anos eu vi o povo chegar brabo, chegar nervoso na igreja e ter que sair antes do culto terminar. Quantas vezes eu vi, gente? Quantas vezes eu vi? Anos. Para quem não sabe, o meu trabalho, o posto que eu trabalho, é divisa de parede, é divisa de terreno com uma grande igreja. Com uma grande igreja, muito famosa, uma das maiores igrejas aí conhecida em todo o Brasil, Visão Missionária. E quantas vezes, quantos dias, manhãs, tardes e noites eu vi os crentes ali chegarem. Quantos chegarem ali brigando, discutindo, gente. Porque a esposa não queria ir para a igreja, ou porque o marido não queria ir para a igreja. Quantas vezes o marido deixou a mulher ali e foi para casa? Quantas vezes a mulher deixou o marido ali e foi para casa? Quantas vezes o marido deixou a família, a esposa com os filhos ali na igreja e foi embora? Ou vice-versa, a mulher deixou o marido ali com os filhos e foi embora. Quantas vezes eu vi isso? E é esta a vida deles.
E é esta vida que eles vivem. Não é uma vida feliz, não é uma vida alegre, não é uma vida contente, não é uma vida, gente, que transborde, que passe alegria, felicidade de estar indo para um lugar para realmente adorar, louvar, bendizer, agradecer, receber, né? Eu digo receber, né? Aquela alegria do Senhor Jesus, receber aquela paz do Senhor Jesus, receber aquela presença gostosa do Senhor Jesus na igreja. Que fosse para isso, gente. Que fosse para isso. É claro que não é esta a verdade. Nós vamos lá para agradecer. Se nós for para um templo, se nós for para um local de reunião, se nós for para um salão, tá? Eu sou dessa opinião, gente, que seja para ir lá adorar, louvar, bendizer, se alegrar, sabe? Ir lá cantar, mas cantar para Deus, louvar a Deus, testemunhar as bênçãos, testemunhar as vitórias, sabe? Não é para ir lá não, para se lamentar, para chorar, para pedir, para buscar, para implorar, para chorar as mágoas, colocar diante do altar lá os tantos problemas, tantas tribulações, tantas incomodações, tantas perturbações, tantas dúvidas, tantos medos, tantos apavoramentos, tantas discórdias, tantas brigas, tantas desavenças na vida. E é isto que os crentes vivem hoje, é isto que eles vivem hoje. Então é lamentável, gente, é lamentável, meu povo, é lamentável. Ainda hoje, um abençoadinho, ele todo domingo, ele senta lá numa das cadeiras que nós temos, em frente à loja, onde nós sentamos para descansar, eu e o meu colega. E esse abençoado, ele é de uma determinada igreja, e sempre que ele senta naquela cadeira, ele e o meu colega começam a zombar de mim. Todo domingo, ele vem, ele senta ali e eles começam a zombar de mim, né? Eu sei que é brincadeira realmente. O meu colega de trabalho, eu sei que é brincadeira dele. Ele me entende e ele louva a Deus pela minha vida, pela decisão que eu tomei há quase 3 anos atrás já. Já vai para quase 3 anos atrás que eu tomei a decisão de sair da igreja, de desviar da igreja, de sair do sistema religioso, diabólico, do homem, da mulher, manipulado totalmente pelo homem. Não tem nada de Deus ali, não tem nada do Espírito Santo ali, não tem nada com compromisso com verdades libertadoras, verdades que realmente deixam o homem e a mulher feliz. Nas igrejas não tem, eu não conheço. E esse abençoado, um irmão precioso, um irmão bondoso, um irmão caridoso, um irmão muito especial ele. Esse irmão que sempre vai lá no posto do meu trabalho, aos domingos, e senta lá, e fica lá, dialogando, conversando e tal. E ele sempre mexe comigo. E ele fala, irmão, voltou para a igreja? Eu digo, não, graças a Deus eu não voltei para a igreja e não vou voltar. E daí ele comenta com o outro, com o meu colega, né? Aí eu fui atender um cliente e eu vi que ele comentou com o meu colega, começou a zombar e dizer assim, o irmão tá desviado mesmo, hein? O irmão tá desviado mesmo. O irmão tem que se cuidar, porque, meu Deus, tá desviado da igreja, Jesus vem e ele vai pro inferno. Jesus vem e como é que vai ser salvo? E como é que ele vai ser liberto? Como é que ele vai ser salvo? Não vai ser salvo, abençoado. Ele comentando com o meu colega. Só que o meu colega de trabalho, ele está bem vacinado quanto a isso, ele está bem consciente quanto a isso, que a condenação, ela não faz parte mais da nossa vida. Inferno não faz parte mais da nossa vida. Diabos não faz parte mais da nossa vida. Não faz parte mais, por quê? Porque eu sou liberto, porque eu sou livre, porque eu sou salvo, porque eu sou justificado, gente. Então não é a carne mais que vai me condenar, não é a carne mais, não é, o nosso diabo é a carne. Eu já expliquei para esse meu colega, para esse meu amigo de trabalho, que o diabo nosso é a carne, é os meus olhos, é os meus ouvidos, é as minhas mãos, é a minha boca, é a minha língua.
é os meus pés, é a minha mente, né? Meu coração, a minha mente. Quando fala coração, é mente. Isso aqui é o meu diabo, gente. Isso aqui, se eu não tiver o controle do Espírito Santo, se eu não tiver a vida no Espírito, a vida do Espírito de Cristo em mim, se eu não tiver Cristo em mim, em Espírito e em verdade, gente, isso aqui vai me condenar, isso aqui vai me matar. Isso aqui vai me matar, porque o meu desejo é o quê? O desejo do homem é o quê? É o quê? É beber, fumar, jogar, prostituir, pensar só em mim? Pensar só em mim, mais ninguém. Esse é o diabo, esse é o meu diabo, esse é o meu demônio. Esse é o meu diabo, esse é o meu demônio. Eu já expliquei isso muitas vezes para esse meu colega. E ele sabe disso. Mas ele entra na brincadeira do colega lá e ele começa a dar risada. E daí, graças a Deus, eu falei para esse meu colega, né? Para esse meu amigo lá, para esse irmão, precioso irmão, um bondoso irmão, precioso irmão. Sempre estou pregando para ele. Eu falei, irmão, graças a Deus eu estou livre de diabo, de inferno, de condenação. E eu lembro que bem na hora que eu fui abastecer essa irmã, uma preciosa irmã, uma irmã idosa, uma irmã vivida, uma irmã sofrida, todo domingo passa ali com seus filhos. Obrigado, gente, obrigado. Você vê que a coitadinha tá nervosa, tá irada, tá estressada. Eu tenho certeza, na mente daquela abençoadinha ali, ela queria estar em casa, gente. Ela queria estar em casa. Ela queria estar descansando em casa. Ela trabalha. Ela toda semana, quase todos os dias, sai com o seu carro, passa no posto a abastecer. E o marido dela trabalha numa coisa, ela trabalha em outra. E é aquela luta, eles têm bastante filhos. Gente, e ela queria estar domingo em casa, descansando, em paz, alegre, feliz. Mas não, ela tem que ir para a igreja. Ela tem uma obrigação, ela tem um compromisso, ela tem que ir para a igreja. E a coitadinha estressada, pediu para mim passar o QR Code dela para ela abastecer. E ela não sabia mexer no celular. E daí ela estressada, já brigou com o filho dela, vem aqui me ajudar, vocês sabem que eu não sei lidar com isso aqui, vem aqui me ajudar, ficam aí parado aí, vem me ajudar. E indo para a igreja, gente. Então isso dói no coração, isso dói no coração, essas coisas que eu vejo todo dia no meu trabalho. Quantos coitadinhos idosos passam ali se arrastando, de cadeira de roda, de muleta, aquelas bengalas de apoio, né? Né? E indo para a igreja, gente. Indo para a igreja. Porque tem medo do diabo, porque tem medo do inferno, porque tem medo da condenação, porque quer ir para a igreja e tem que ir para a igreja para receber a Deus, receber a bênção, para expressar os seus problemas para Deus, para expor para Deus os seus pecados e receber o perdão e receber a imposição de mãos do pastor e ser abençoado, se sentir abençoado, porque o pastor colocou a mão na minha cabeça, porque o pastor fez uma prece poderosa sobre a minha vida, sobre a minha família, então eu vou lá para receber tudo isto. Gente, isso dá nojo, essas coisas, quando nós lembramos que vivemos tudo isto, vivemos estes pesadelos, vivemos estas falsidades, essas falcatruas, estas bobagens, vivemos tudo isto, mas abençoados, você que aguentou até agora, aguenta mais um pouquinho aí nesta mensagem, neste vídeo, porque eu quero vos falar um pouquinho sobre 1 Coríntios capítulo 1, a partir do 21. 1 Coríntios 1, 21, Evangelho da Graça. Olha aqui o que Paulo nos trouxe aqui pelo Espírito Santo. Coisas do Espírito Santo, olha o que Paulo nos deixou aqui, ó. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Está aí, gente. Aprove a Deus salvar, libertar, deixar livres os gentios também, os crentes também.
pela loucura da pregação, gente. Pela loucura da pregação. Então é isto que acontece, é esta realidade, pessoal. É esta realidade, abençoados. Então na cabeça desses colegas meus, desses irmãos, que para eles a igreja é tudo, que a salvação é a igreja, que Deus é a igreja, que a paz é a igreja, está na igreja, né? Eles estão livres por estar na igreja, estão libertos por estar na igreja, estão livres do diabo porque estão na igreja, estão livres do pecado porque estão na igreja, estão livres da condenação, do inferno, do lago de fogo porque estão na igreja, vão ser salvos e livres da grande tribulação, porque estão na igreja. Não é porque Cristo salvou, não é porque Cristo morreu na cruz, não é porque Deus deu isto através do seu Filho naquela cruz. Não, é a igreja, é a igreja, é a igreja. A referência deles é a igreja, é o templo. É o templo, esta é a verdade. Mas irmãos, abençoados, meus amigos e irmãos em Cristo, está aqui a grande verdade. 1 Coríntios 1, 21, 22 agora, porque os judeus pedem o quê? Sinal, e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Eu li o 21, 22, 23 e 24. Lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Está aí, abençoados. Então o que nós pregamos? A Cristo, o crucificado, poder de Deus, glória de Deus, sabedoria e poder de Deus, quem? Cristo. Então é essa sabedoria que nós temos, é esse poder que nós temos. É Cristo, Cristo em vós, Cristo em nós, Cristo em mim, a esperança da glória, abençoados. 25 agora, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha aí, ó. 26, porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios. Não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Aí, ó, tá vendo? 26, presta atenção no 26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Tá vendo? Então o chamado para viver esta graça, chamados para viver esta paz, chamados para viver essa loucura da pregação, que é Cristo, poder de Deus, amor de Deus, paz de Deus, liberdade de Deus, livres para Deus. São poucos os que são chamados para isto, gente. É o seu povo, é o seu eleito, é o seu escolhido. De Efésios capítulo 1, versículo 1 a 4. Efésios 1, do 1 ao 4. Está lá. 27 agora. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Está aí. Então quando eles acham que nós somos fracos, doentes, que nós estamos desviados, que nós não temos a Deus, que nós não buscamos a Deus, que nós estamos aí pecando, errando, vivendo uma vida devassa, vivendo uma vida de desgraça, vivendo uma vida sem a graça, sem a salvação, sem a paz, sem a alegria da salvação, sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus. Quando eles acham e pensam isto, é o contrário. É totalmente o contrário. Eles é que não têm isto. Eles é que padecem
por não ter isto. Eles é que necessitam de ir para uma igreja por causa disto, porque não tem isto. Eles só acham isto na igreja, só acham isto lá dentro, só acham isso lá à presença do pastor, só acham isto junto com seus irmãos, só encontram isto que eu acabei de falar. Sabedoria de Deus, poder de Deus, presença de Deus, alegria de Deus, a paz de Deus, a salvação de Deus, o refrigério no espírito, na mente, na alma. Eles só encontram isso lá na igreja, na presença dos irmãos, na presença do seu pastor. Quando o pastor coloca a mão na cabeça deles, ou grita, ou fala e expressa aquela oração forte em cima do altar. Aí eles sentem esta paz, sentem esta alegria, sentem esse poder, sentem esta alegria. Quando nós não, nós temos a Cristo 24 horas. Nós vivemos a Cristo 24 horas. E Paulo vai falando aqui, ó. Vai dizendo aqui, ó. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Somos nós que vivemos estas verdades, gente. Somos nós que vivemos estas verdades. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Tá vendo? Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Foi isso que Cristo fez naquela cruz, abençoados. Salvou-nos na mente, salvou-nos no espírito, dentro, no interior, para que nós gozássemos a vida dele, para que hoje não tivéssemos que ir para uma igreja, para que hoje não tivéssemos que aguardar, ansiar, desejar, gritar por ouvir a voz de um pastor, por sentir a mão de um pastor na nossa cabeça, por sentir o abraço de um obreiro, de um pastor, de um evangelista, seja de quem for, nos abraçar e chorar conosco, e aquilo nos aliviava, e aquilo nos deixava alegre, e aquilo nos deixava feliz, aquilo nos deixava contentes. Mas era tão passageiro aquela alegria, né? Você lembra disso? Você lembra disso? Era tão passageiro aquilo. Era aquela alegria, nós chorava de emoção, glorificava a Deus dentro da igreja, aquela emoção do pastor colocar a mão na nossa cabeça, e muitas vezes chorar conosco, abraçado ali, chorar conosco. Mas ao sair do culto em frente à igreja, voltava toda aquela tristeza de lembrar, eu tenho que ir para casa, eu tenho que enfrentar os meus problemas, amanhã eu tenho que levantar cedo para trabalhar e enfrentar aquele problema do meu trabalho, aquele estresse do meu trabalho. E, gente, depois do culto batia aquela tristeza, aquela angústia, aquela tristeza, aquela solidão, aquela falta de Cristo, falta da essência de Deus, falta do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Era esta verdade que nós vivíamos. E quantas vezes eu lembro que eu fui com essa irmãzinha para a igreja, quantas vezes eu saí de casa brigado, tinha discutido com a minha esposa, quantas vezes eu falei para ela, fique em casa, você não quer ir para a igreja? Fique em casa, e eu saía sozinho. Quantas vezes eu fui para a igreja, só eu ia para a igreja, quantas vezes, abençoados, quantas vezes, e quantas vezes eu também, ela foi sozinha para a igreja, quantas vezes ela foi sozinha para a igreja, passava um irmão aqui, uma irmã aqui, com a família, e pegava ela e ia para a igreja, quantas vezes ela foi sozinha para a igreja também. E essa era a vida que nós vivíamos, gente. Uma vida desgraçada, uma vida sem graça, uma vida sem alegria, uma vida sem contentamento, uma vida sem paz, uma vida sem, sabe, sem olhar para um horizonte, sem olhar
para uma direção e ver realmente, ver paz, ver refrigério no espírito, ver bonança, ver calma, ver paz, ver alegria, ver felicidade, ver um controle, ver uma situação equilibrada. Nós não sabíamos o que era isto. Nós entendíamos que era carne, que era o diabo, que era Satanás, que era o inimigo que estava nos perturbando, nos tirando a paz. Era o inimigo, tudo era o diabo, tudo era o diabo. E não, abençoados, era nós mesmo, era a minha carne mesmo, era o Jonas mesmo, era a minha esposa mesmo, era a Mari mesmo, era ela mesmo, era eu mesmo. Então hoje temos a paz, hoje vivemos a paz, vivemos a alegria, vivemos a felicidade de termos o Senhor na nossa vida e vivemos a paz. Amém? Abençoados, como eu falei para vocês, meu nome é Jonas Barros, do canal Ministério Caminhos da Graça, ou melhor, Ministério Caminhos da Graça, amém? Quem quiser falar comigo, quem quiser me conhecer melhor, quem quiser tirar alguma dúvida comigo, tá? Me conhecer melhor, falar comigo, 041 9845 7631, 9845 7631, 041, Curitiba, Paraná, amém? Se inscreva no canal, abençoado, nos ajude a chegar a 1000 inscritos, estamos chegando aí a quase 500 inscritos, eu louvo e adoro ao Senhor Jesus pela vida de cada um de vocês, pela vida dos novos inscritos. Não vou citar nome aqui, senão eu vou esquecer o nome de um, esquecer o nome do outro, e não é justo isso. Não é justo isso, tá bom? Vai ser injustiça da minha parte lembrar o nome do João e não lembrar da Maria, lembrar o nome do José e não lembrar do nome do Sebastião. Então fica assim que é melhor. Agradeço a Deus pela vida de todos vocês, os que comentam, os que gostam, os que criticam, os que gostam, os que comentam com alegria, também os que me dão bronca lá, os que me dão, né, umas chibatadas lá no lombo. Não tem problema, não tem problema. Os que deixam seu like, os que deixam seu dislike, não tem problema. Deixa teu like, compartilhe essas mensagens, ajuda este canal, deixa o like, se inscreva, seja membro e abençoe alguém que ainda é escravo, que ainda está prisioneiro, que ainda está preso no sistema maldito, no sistema desgraçado, que não tem graça. É desgraçado porque não tem graça. É desgraçado porque o cristão vai obrigado para a igreja. É desgraçado porque lá não tem alegria. Alegria verdadeira, não, é falsa. Lá não tem a paz verdadeira, não, é falsa. Lá não tem a palavra verdadeira, não, é falsa. Porque se tivesse a paz, tivesse a alegria, se tivesse uma palavra verdadeira, os crentes iriam alegres, sempre alegres, entrariam e sairiam de lá alegres, felizes, contentes. E não o que eu vejo, há anos que eu vejo. Há anos que eu vejo. E tem mais uma, quantas famílias que eu conheço, que a mulher vai sozinha para a igreja, ou o marido vai sozinho para a igreja, ou vai só o filho para a igreja. Quantas famílias que eu conheço. Quantas famílias eu conheço que ia o pai, a mãe e a filha para a igreja. A filha desistiu, a mãe desistiu, o marido vai sozinho para a igreja. Quantos ao inverso, vai só o pai e a filha ou o filho para a igreja. A mãe desistiu. Por que, gente? Por quê? Por quê? Porque não conseguiu viver a falsidade. Não conseguiu viver tantas tristezas. Não conseguiu viver tantas indiferenças. Não conseguiu viver tanta coisa errada, ruim, feia. Dentro da igreja, dentro das igrejas. E não conseguem conter o fardo, a tristeza, a decepção, a vergonha. E a revolta bate. E a pessoa desiste e sai da igreja, não quer mais saber. E tem mais uma, não quer mais saber de nada mais. De igreja, não quer mais saber. Não quer mais saber, porque essas pessoas pensam, a maioria delas pensam que é tudo igual. É tudo igual. São tudo falso. São tudo briguento. Só são crentes dentro da igreja.
só são crentes dentro do templo, só são crentes e bons e amáveis e dão risada, né? Oh, glória a Deus, aleluia, oh meu irmão, que alegria. Só dentro da igreja, só dentro da igreja, só lá dentro da igreja. Ou seja, lá dentro é uma coisa, lá fora é outra. Então essa é a desgraça, gente, essa é a maldição que está dentro de todas as igrejas que não vivem a Cristo, que não vivem o Evangelho da Graça, que ainda não vivem a loucura da pregação, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo, sabedoria, paz, felicidade. E estar livres, completos e perfeitos na fé de Cristo. Amém? Deixa teu like abençoado, abençoe alguém, compartilhe essas mensagens, abençoe o canal Ministério Caminhos da Graça, nos ajude a bater 1000 inscritos, para nós fazermos o nosso Congregar em Cristo, as nossas lives, músicas lindas, que exaltam a Deus, que bendizem a Deus, que falam da nossa fé, falam do nosso Congregar em Cristo, falam do Evangelho da Graça. Você vai poder pedir esta música, pedir o teu hino, e nós vamos fazer ao vivo e a cores. Amém? E vai ser bênção na nossa vida. Graça e paz, abençoados. Graça e paz. Melhor semana. Melhor semana. Amanhã é segunda-feira. Hoje é 31. Amanhã é dia 1º. Vamos viver a bênção. Vamos viver a paz, vamos viver a bênção. Amém? Aí terça-feira é feriado. Vou trabalhar também. É um feriado sim, um feriado não. Um final de semana sim e um não. Então, nesse feriado eu trabalho também, né? Terça-feira, dia 2. E tamo aí, gente. Tamo aí. Alegre, feliz, né? Tem uma das minhas mensagens que eu falo, né? Que nós estamos mais felizes e alegres do que aquele gaúcho de bombacha nova, com aquele churrasco na grelha e aquele chimarrão, que a água tá pulando dentro da cuia velha. E ele está ali alegre, feliz, agradecendo a Deus pelo churrasco, pelo chimarrão e por estar vivo, com saúde e com a família. Esta que é a nossa vida, esta é a nossa realidade. Graça e paz, felicidade verdadeira, só em Cristo. Só em Cristo. Amém? Graça e paz, abençoados.